Com certeza, a criação dos balões com lanternas presas no bojo e que levam armações formando desenhos com elas foi o estupim do balão moderno. Afinal, tudo começou depois que eles apareceram nos céus dos subúrbios cariocas nos anos 60. Assim que ele chegou em São Paulo, já nos primeiros anos, a maioria das turmas existentes soltaram balões com armações, mas todos não passavam de 18 e 20 e poucos metros. É verdade. Foi aí que apareceu uma turma em São Caetano do Sul, município colado à capital, que apresentou um projeto bem ousado, algo que poucos fizeram até os dias de hoje, quando soltaram 15 folhas com armação. E essa é a história que vamos conhecer no Papo de Balão de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Como sabemos, o balão moderno chegou em São Paulo no finalzinho dos anos 70 e se consolidou depois do primeiro Festival de Balões de São Paulo, que foi organizado pela Turma da Amizade em um grande terreno na Avenida Ricardo Jafé, no Ipiranga, bairro da Zona Sul que faz divisa com a Zona Leste e o Grande ABC. Logo após esse festival, muitas turmas começaram a nascer e muitas outras, que eram pequenos grupos que se reuniam para soltar e correr atrás de balões, entraram de vez na moda do momento e se lançaram efetivamente como turma de baloeiros. Uma delas foi a Amigos do Barão de São Caetano do Sul, nascida no final de 1979, que tinha como líder o querido Barão, um empresário muito conhecido em São Paulo devido à sua fábrica de mesas de bilhar e troféus. Em seus primeiros anos, a turma soltou diversos balões, muitos deles fogueteiros e de tudo quanto era tamanho, sendo o maior um 10 folhas que ficou em segundo lugar na Boca de Ouro de 1983. E em meados de outubro do ano seguinte, decidiram fazer um balão que marcasse a turma e fizesse história no recém-criado mundo baloeiro em São Paulo. Desde as primeiras conversas, eles decidiram que o balão deveria ser um projeto bem elaborado, de grande porte e que servisse como um divisor de águas nos balões modernos por aqui. Também decidiram que levaria uma armação e deveria possuir dimensões inéditas, ou seja, seria o maior balão de todos, um 15 folhas, já que o maior balão noturno solto em São Paulo até então foi o 14 folhas da União, o famoso balão com as lâmpadas sequenciais e aquela enorme gaiola de varas criadas pelo Cousteau. Decidido o tamanho, faltava escolher o tema, e diversas sugestões foram propostas pelos integrantes. Entre tantas, no final sobraram apenas duas. Um sobre o fundo do mar destacando Netuno, o deus dos mares e oceanos na mitologia romana, e outro sobre as Mil e Uma Noites, uma coleção de histórias e contos populares como a do Aladim e sua lâmpada mágica e Ali Babá e os 40 ladrões, todas originárias no Oriente Médio e do sul da Ásia, com a história do rei Salomão, que na Bíblia diz que foi o homem mais rico do mundo. Depois de muito debate, foi decidido pela maioria de votos que o balão seria sobre as Mil e Uma Noites e o rei Salomão. Tema escolhido, partiram para a pesquisa e escolheram um desenho de um livro que o Barão possuía, que contava a história do rei Salomão e a sua influência na maçonaria. Quando a notícia de que a turma estava fazendo um balão com esse tema se espalhou para os 4 cantos de São Paulo, eles descobriram que ele coincidia com outro projeto em andamento da turma do Patinhas, e decidiram que o tema do 15 folhas passaria a se chamar apenas Salomão, o rei dos reis. Oi? Menos mal, né? Já que uma história não tem nada a ver com a outra, já que as Mil e Uma Noites são contos populares, e a do rei Salomão, uma história bíblica. Não tô lembrado, não. Salomão, também chamado de G de Dias, foi um rei de Israel, e governou por volta de 40 anos, de 970 a 931 a.C., e de acordo com a história, Salomão tinha 700 esposas e 300 amantes. Muitas delas, obviamente, devido à sua riqueza, ou seja, ele foi uma mistura de Dom Juan com Jeff Bezos, já que era o homem mais rico do mundo na época. Você nunca encontrou uma mulher que lhe inspirasse a amá-la, até que ela penetrasse por todos os seus sentidos? Não. No começo de 1985, eles começaram a fazer o balão, que demorou cerca de 9 meses para ficar pronto, e o cortaram em uma bobina de Hulk azul cobalto de 32 gramas, em 94 gomos. Tudo isso? Após o fechamento do balão, que foi feito em apenas 2 cones, e utilizou 15 kg de cola cascorês, e foi cintado com 2 rames-rifa de 5 fios na bainha de fechamento e 104 cintas horizontais por todo o balão.
A decoração foi desenhada e riscada pelo Veloso, que era desenhista e cartunista, e foram gastos 50 resmas de papel de seda rotativa, a mais cara e chique da época. Na parte superior eles colocaram uma reprodução do Templo Sagrado de Salomão, com muitos detalhes simulando ouro, com coroas e ramos, e no cone inferior 4 quadros do rei Salomão sentado em seu trono, e toda a decoração do balão foi filetada com filetes de papel alumínio. É simplesmente um luxo. A boca, feita em ferro de vergalhão, foi confeccionada pelo Jaime da Baloco e pelos irmãos Edu e Toninho da turma Arco-Íris da Vila Alpina. Ela tinha 2,20 metros de diâmetro e a mesa apenas 1,10 m, e levou uma bucha de 98 kg, uma das maiores na época. A lanternagem do bojo, que na verdade foi apenas colocada na área da boca, era por envelopes e tinha cerca de 2.200 lanternas. Já o painel, o mesmo desenho no bojo do balão, foi projetado com 57 por 45 metros e levou exatamente 10.536 lanternas. Com tudo pronto, começou outro debate entre os integrantes, desta vez para a escolha do local da soltura do balão. Muitos queriam que ela fosse no campo que costumavam soltar seus balões, e era bem próximo à sede, um terreno ao lado da extinta fábrica da Tintas Coral, na divisa de São Caetano do Sul com São Paulo. Outros queriam que fosse um campo maior, já que o campo que sempre soltavam seus balões não era tão grande e poderia não comportar a grande armação, o grande balão e o elevado número de pessoas que iriam assistir, sem contar que também teria uma fogueteira de chão, tradição em muitos balões dos anos 80 e 90. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E no fim, decidiram soltar no seu campo, mesmo sabendo dos riscos. Aqui tem coragem. Chegou o grande dia, 3 de maio de 1986, e logo no início da noite o campo já estava lotado, com gente de tudo quando era campo de São Paulo, e mal conseguiam abrir espaço para esticar e encher o balão. Assim que o balão começou a subir, rapidamente a bucha inflamou e ele pegou uma força fenomenal e perderam totalmente o controle da situação. Tentaram segurar o balão na marra, obviamente sem sucesso, e o Oswaldo chegou a amarrar uma das guias no para-choque de um caminhão-baú, que começou a chacoalhar e levantar do chão. Sem nenhum controle, decidiram liberar o balão de uma vez, que subiu levando os cavaletes que seguravam a armação e muitas lanternas apagaram. Na sequência, a antena fechou. Após alguns minutos de voo, o forte fogo da bucha torrou o papel e ela destacou, caindo dentro de um pátio de uma empresa, ficando enterrada por 10 centímetros no solo e se comprimiu toda, ficando com incríveis 5 centímetros de espessura, parecendo uma pizza. Já o papel seguiu voando e viajou por mais de 20 quilômetros, caindo dentro da fábrica da Volkswagen, na beira da rodovia Anchieta, e não foi resgatado. Não custa lembrar que naquela época não existiam muitos parâmetros e referências para balões desse tamanho. Diferentemente dos dias atuais, tudo era novidade e pouca gente arriscava fazer algo diferente do que a maioria já estava fazendo. Você mente bem. Quase tão bem quanto você. Independentemente do projeto não ter saído como planejado, o 15 Folhas da Amigos do Barão conseguiu seu feito, se tornando um projeto bem ambicioso para a época, e é lembrado por muita gente até hoje. É verdade. Houveram erros? Poderiam fazer um balão com papéis claros, com menos bucha e uma mesa mais alta? Claro, mas se a intenção era de fazer o maior balão com armação da história, eles conseguiram. Fato é que esse recorde seguiu por mais de 10 anos, até a noite de 20 de outubro de 1996, quando a cascata de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que anos depois se juntou com a Capela e a City, hoje são conhecidas como CSC, soltou outro 15 folhas com armação, que segue até hoje como o maior mexerica solto com armação da história. E por falar em história, o maior balão solto com armação até os dias de hoje é o modelado de 32 metros feito pelo Eloy e solto em parceria com a Balão Mágico na noite de 15 de junho de 2006 em Ipelândia, para muitos uma das noites mais frias da região em décadas, e foi pego pela TZN. Anos depois, o Eloy fez mais um balão de 32 metros, desta vez todo decorado, mas quando ele foi soltar na noite de 24 de junho de 2011, até chegaram a enchê-lo, mas ele não conseguiu soltar o balão. E depois de 7 anos decidindo se fazia novamente as milhares de lanternas, ele optou em soltá-lo de dia com uma bandeira, na manhã de 8 de julho de 2018, no saudoso pesqueiro em Bom Jesus dos Perdões. Assim como o primeiro 32 metros do Eloy que foi pego pela TZN e solto em 2007, a TZN também pegou o segundo em parceria com a Bronx,
e ambos foram soltos com fogos e os famosos e tradicionais lanternões da TZN. Como essa matéria já estava pronta, vale a nota em cima da hora de dar os parabéns aos meus amigos da Beija-Flor, uma das turmas mais tradicionais com balões de armação em São Paulo, que soltaram com extremo êxito o seu 13 folhas na noite de ontem. Mais um mexerica com armação de grande porte que levou um painel que, se não me falha a memória, tinha 42 por 62, com mais de 11 mil lanternas. É isso, meus amigos. Caso você tenha sua própria história com este balão da Amigos do Barão, ou até mesmo se lembra de outras coisas que eu não contei, comenta aí e conta aqui pra gente. Se você gostou e estiver vendo pelo computador ou pelo celular, já deixa um like aqui no vídeo. E se não for inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Fazendo parte do clube, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!